Você já confiou em alguém, se apaixonou, entregou seu coração e no final descobriu que tudo não passou de uma mentira? Conheça a história de Sasuke e Sakura, que mesmo apaixonados, casados e morando na mesma casa, estavam mais distantes do que nunca. Tudo o que Sasuke tinha para ir atrás de sua vingança era uma foto de Sakura e Itachi juntos, uma carta onde seu irmão relatava todo o seu sofrimento ao seu amigo de infância Hidan, um colar e o sobrenome da família Haruno. Assim que Sasuke cumpriu o doloroso dever de sepultar seu único irmão, vendeu todas as empresas Uchiha e imóveis que eles possuíam na cidade, ficando apenas com a fazenda onde eles nasceram e foram criados até que seus pais morressem. A fazenda ficava no interior do Japão. Lá seria o lugar perfeito para ele executar sua vingança. Assim que ele resolveu tudo, foi atrás daquela que ele acreditava ter destruído sua vida. A doce, bela e ingênua Sakura Haruno. Assim que ele a viu, percebeu imediatamente o motivo pelo qual seu irmão perdeu a cabeça. Ela era linda, pele alva, olhos verdes como esmeraldas, cabelos longos, macios e sedosos e um corpo perfeito. Mas ele não podia se desviar de seus objetivos, que era se vingar dela. Então o moreno foi se aproximando pouco a pouco até ganhar o coração da moça. Ela logo ficou encantada e apaixonada por ele, pois Sasuke era muito lindo e a tratava muito bem. O que ela não podia imaginar é que tudo fazia parte de um plano para destruir a vida dela. Ele então resolve pedir a mão da moça em casamento. Ela, claro, aceitou imediatamente. Ele fez tudo como devia, se ajoelhou e deu a ela um anel lindo. O brilho da joia era tão intenso que iluminou o rosto da moça. Logo após ser pedido em casamento e aceitar, ela o abraçou forte e ele pôde sentir o quanto seu pobre coração estava batendo acelerado no peito. Ela queria ir logo para casa, não via a hora de contar a novidade maravilhosa à sua família. Como era de se prever, todos ficaram muito contentes com aquela novidade. Todos, menos a sua irmã mais velha, Karen. Ela era uma víbora e também responsável por todo o sofrimento de Sasuke. E mais tarde viria a ser responsável pelo martírio de sua irmã também. As irmãs estavam deitadas em seu quarto. Enquanto Sakura admirava a bela joia em seu dedo, Karen se corroía de inveja. Então resolveu destilar seu veneno, perguntando à irmã se Sasuke era bom de cama. Sakura corou imediatamente de vergonha e, meio que sem graça, disse que não sabia dizer, pois ela e Sasuke nunca tinham dormido juntos. A irmã deu uma gargalhada e dizendo que não acreditava que eles já estavam juntos há mais de um ano e que ela nunca tinha dormido com ele. Sakura então disse à irmã que Sasuke era muito conservador e ela disse que não era assim, que Sakura que gostava de dar uma de puritana e por isso eles ainda não tinham ficado. Aí Sakura disse que não queria falar disso com a irmã e a Karen falou que ela era muito boba, que tinha um deus grego daqueles e em vez de aproveitar, não, ficava dando uma de santa e que se fosse ela, dormiria com ele todas as noites. Sakura, então, ainda muito sem jeito, disse que eles iriam se casar e teriam todo o tempo do mundo para dormirem juntos e que não havia pressa alguma. Mas Karen, como sempre, resolveu
mais uma vez estragar aquele momento tão maravilhoso que Sakura estava vivendo, dizendo que ela nem sabia se esse casamento iria dar certo, que deveria aproveitar agora. Então Sakura, que já estava bastante incomodada com essa situação, disse que eles se amavam e que não teria como esse casamento não dar certo. Então deu boa noite à irmã e se virou para que pudesse dormir. Já na casa do Moreno, ele segurava o colar que ele acreditava ser de Sakura com muita força em sua mão, dizendo a seu irmão que agora faltava pouco e que ele iria destruir a vida de Sakura, assim como ela destruiu a vida de seu irmão. Mal sabia Sasuke que Sakura era tão inocente quanto Itachi. Finalmente o dia do casamento chegou. Eles optaram por fazer a festa de casamento na casa de Sakura mesmo. Sakura era uma pessoa muito simples e bem fácil de agradar. O Moreno estava terminando de se arrumar quando Karen entrou no quarto, dizendo quanto o cunhado estava bonito. Sasuke apenas agradeceu sem nem olhar para a ruiva. Ela então perguntou se ele queria ajuda com a gravata, mas nem esperou o Moreno dizer que não queria e foi logo puxando ele para si e dizendo que Sakura tinha muita sorte de tê-lo conhecido antes dela. O Moreno viu aquilo imediatamente como uma coisa a seu favor e viu em Karen uma aliada em sua vingança. O Moreno então a puxou para mais perto e segurou sua cintura bem forte, sussurrando em seu ouvido, para que ela fosse os visitar, para que pudessem terminar aquela conversa mais intimamente. A ruiva então disse que com certeza iria, lançando um olhar daqueles para o Moreno. Era evidente que ela não se importava nem um pouco com o fato de que Sasuke era noivo de sua irmã e que tudo que ela queria era estragar a felicidade de Sakura. Sakura desceu as escadas, chocando a todos com seu belíssimo vestido branco, com uma fita totalmente negra em sua lateral. Ela teve que passar metade da noite explicando que aquilo havia sido um pedido de Sasuke. Ela estranhou um pouco o pedido do noivo, mas não se opôs. Adicionou o detalhe à peça e ficou até bonito, apesar de ser bem estranho para um vestido de noiva. A festa correu bem e logo o casal Sassusako estava no carro, prontos para irem para sua lua de mel. Eles viajaram toda a noite e o dia seguinte também, chegando à fazenda quando já era noite. Ela disse o quanto estava exausta e o Moreno disse que ela poderia ir tomar um banho, que ele pegaria as malas. Ela disse que tudo bem e disse para o Moreno não demorar. Enquanto Sakura tomava banho, Sasuke pegou todas as suas roupas e trancou em um quarto, deixando apenas objetos de higiene pessoal, como perfumes e cremes. Assim que ela saiu do banheiro, chamou o Moreno e o perguntou onde ele havia colocado as roupas dela. E ele disse que já iria mostrar e que se ela poderia emprestar o celular dela para ele por 1 minuto. E ela disse que sim, que claro, que poderia emprestar sim. Pegou o aparelho em sua bolsa e o entregou para o Moreno. Assim que o Moreno pegou o aparelho cor-de-rosa, o arremessou na parede, fazendo virar 1000 pedaços e assustando a esposa. Ela então perguntou a ele o que significava aquilo. Ele a olhou com um olhar maligno e disse: Itachi Uchiha. E ela perguntou o quê? Do que ele estava falando? Ela estava bastante confusa. E ele perguntou se o nome Itachi
não dizia nada para ela. Ela conheceu Itachi de fato, mas não sabia o que aquilo tinha a ver com ela e Sasuke. Então resolveu negar que o conhecia. Grande erro. O moreno sorriu sarcástico e disse que o nome dele deveria sim dizer algo, que por causa dela ele estava morto. Ou será que ele havia significado tão pouco assim para ela? Ela ficou ainda mais assustada com o comentário do marido e o perguntou do que ele estava falando. Então ele respondeu que estava falando de seu irmão, Itachi Uchiha, o homem que ela usou, seduziu e o induziu ao suicídio. Ela começou a chorar desesperadamente. Por algum motivo, ela se sentia mesmo culpada pela morte dele, apesar de não ter nada a ver com isso. Então ela perguntou ao Moreno se Tati era irmão dele e se o motivo pelo qual ele se casou com ela era para se vingar. E o Moreno respondeu que exatamente, que era isso mesmo, e que ele ia se tornar a existência dela tão miserável quanto ela tornou a existência de seu irmão. Sakura estava aflita, clamando a Deus, dizendo que isso não poderia estar acontecendo, que só podia ser um pesadelo, que não era real. E o Moreno respondeu que isso era bem real e que as coisas iriam piorar bastante e que iria dar uma prova disso a ela. Ele então a pegou pelo braço e arrastou até um quarto que ficava no final daquele imenso corredor. Ele a atirou no chão com toda a força. O quarto era bem pouco arejado, não possuía janelas, suas paredes estavam mofadas, com umidade. Os únicos móveis presentes naquele quarto eram um guarda-roupa, um criado mudo e um colchão no chão ao lado do criado. Lá era o quarto onde os empregados guardavam objetos de limpeza, tipo rodo, vassoura e etc. Ele mandou que retirassem todo o material para fazer daquele local o cativeiro de sua vítima. Haviam vários quartos de empregados que eram muito bons, mas ele não quis que ela dormisse em nenhum deles, porque eram bons demais. Eram bastante arejados, porque os Uchihas sempre tratavam muito bem seus funcionários, mas ela não. Sempre o pior para aquela que destruiu a vida de seu irmão. Sasuke então disse que a partir daquele momento ela teria que fazer todas as tarefas domésticas. E ela, chorando muito, disse a ele que não sabia fazer nada e perguntou ao Moreno onde estavam os empregados. Ele então, furioso, respondeu a ela que havia demitido todos eles, achando que sua querida esposa iria querer cuidar do marido e da casa. E ele disse que achava bom que ela começasse a fazer as coisas bem rápido, porque ela não era melhor do que os empregados. Pelo contrário, ela era bem pior. Ele disse a ela que ela era a verdadeira escória humana e disse para andar logo e preparar logo o jantar, pois ele estava faminto. A moça então tentou explicar ao marido que não sabia cozinhar. E ele disse que era para ela aprender imediatamente, o mais rápido possível, pois ele não queria perder ainda mais a paciência com ela. Ela então se levantou ajeitando o seu roupão de banho e perguntou ao Moreno se podia pelo menos se vestir primeiro. E ele disse que sim, que claro, que já ia esquecendo. Ele então abriu as portas do guarda-roupas que estavam lotados de roupas, sapatos e acessórios na cor preta.
O moreno disse que a partir de hoje ela iria se vestir como uma verdadeira viúva de luto pelo seu amado, como sinal de respeito pela alma de Itachi. Sakura, chorando, muito assustada, disse a ele que ele estava louco. E ele disse que ela ainda não tinha visto nada. Ela o abraçou por trás e implorou a ele que não fizesse isso com ela, que a perdoasse e que parasse com aquilo, mas ele nem quis saber. Pegou os braços da moça e a puxou com muita força, a jogando no chão, deixando o quarto em seguida. Ele exigiu que ela fosse preparar o jantar e que ele esperava que ficasse muito bom, porque senão haveriam sérias consequências. O moreno aguardava o jantar sentado à mesa. Ela veio com uma bandeja e se sentou ao lado dele. E ele, quase que gritando, perguntou a ela o que ela pensava que estava fazendo e que ela não iria comer ao lado dele, que levantasse imediatamente. A moça obedeceu à ordem do moreno, muito assustada. O moreno colocou a primeira garfada na boca, cuspindo tudo em seguida, dizendo que aquela comida estava horrível, que não iria comer aquela porcaria e que iria jantar fora. A moça então o segurou pelo braço e disse que não sabia cozinhar e que havia explicado isso a ele. E ele, mais uma vez, disse a ela que era para aprender, pois ele não iria pagar ninguém para fazer nada na casa. Quando ela viu que ele iria sair, ela perguntou se ele iria deixar ela sozinha e o que ela iria comer. Ele disse que se ela quisesse, poderia comer aquela comida horrível que ela havia feito. E disse mais que deveria alertá-la para que não tentasse fugir, pois seus cães estavam soltos e treinados para esquartejar qualquer coisa que se movesse e não fosse ele. Dito isso, o moreno saiu, deixando a garota chorando desesperada, sem saber o que fazer dali em diante. Sua vida agora estava nas mãos dele.